versus o fruto do Espírito. Você é livre ou escravo, né? Estão, por exemplo, ensinando um falso Jesus, um Jesus de fuzil, estão pregando, estão valorizando muito a ascensão profissional e acadêmica do que a comunhão, com o Espírito. Estão valorizando mais os likes, né? Mais a visibilidade do que ser visto por Deus, até. Estão idolatrando pessoas na questão amorosa, porque se não acontecer algo na vida amorosa, a vida está destruída, não tem sentido. Eu até escrevi a palavra prazer ali, estão valorizando o prazer, porque foi citado do domingo passado que era gula, né? Mas parece que é gula também é prazer. Mas ali, os vários tipos de prazer, o hedonismo, né? Ou seja, o prazer que rege a minha vida, né? Então, ou seja, falta do domínio próprio. Sobre política ali, o voto ali, sobre ideologias políticas, capitalismo, comunismo, tecnologia, aquele robozão ali, racionalismo, valorizam que só é verdade o que o homem pensar, não existe verdade divina. Então a Bíblia, as Escrituras são desprezadas. O falso moralismo, né, bom e mal, né, existe a idolatria a moralismo, pessoas querendo que pessoas façam coisas boas na marra. Mas o Evangelho nos ensina que é preciso um novo nascimento, é preciso o poder do Espírito, é preciso do fruto do Espírito, né? Não é só o moralismo. A igreja não tem que pregar moralismo, a igreja tem que chamar as pessoas a se converterem a Cristo e viverem um novo nascimento. Tem gente idolatrando a ciência, eu amo ciência. Entendemos na Prisma que ciência é a valorização da manifestação visível de Deus pela natureza. E temos a revelação especial que é Cristo, que está nas Escrituras. Mas tem gente que acha que é a ciência que vai dar jeito no mundo, e não é assim. Temos o todo da Bolsa de Valores, né? Ou seja, ações, mercado financeiro, e gente que não consegue dormir, está com o aplicativo o tempo todo, as ações oscilando para cima, para baixo, venda e compra de ações, e desespero, ansiedade por causa disso. Temos ali aquela boquinha ali, o erotismo, sensualidade, gente perdida em pornografia, no se vestir sensual para gerar uma identidade. Temos ali entretenimento, né? As telas hoje, a quantidade de tela que tem para você olhar, te tira inclusive a capacidade de olhar nos olhos dos seus familiares, e ainda mais de olhar para Deus, né? Para a sua vida devocional com Deus. Esses são os deuses modernos. E na temática de hoje ainda, meios de graça para a tristeza, ansiedade e pânico, vamos falar da oração. Vimos ali o panteão de deuses. E como é que está a nossa prática de oração? Tem uma matéria dos benefícios da oração na nossa mente e no nosso corpo. Cientistas fizeram uma pesquisa e definiram que os que acreditam em qualquer coisa veem o futuro com muito mais otimismo. Aquelas pessoas que estão doentes ou estão com problemas na mente, na psique, no psique, acreditar em qualquer coisa, veem o futuro com mais otimismo, tem esperança de ver sua saúde melhorar, e aí o estado psicológico melhora. Veja bem, tá? Isso na matéria. E integração de religião, da espiritualidade, frequentar uma igreja e rezar pode proteger indivíduos do estresse e evitar efeitos destrutivos da hipertensão. Fizeram pesquisa com pessoas assim. E melhorias na parte psicológica quando alguém ora, pelo simples fato de orar, de acreditar em alguma coisa. Mas, em detrimento da matéria em questão, é preciso ficar bem claro, bem definido, que pelo Evangelho a oração não foi um propósito criado por Deus para o fim terapêutico apenas. Aqui a oração é um fim terapêutico apenas. Está centrado na melhoria do ser humano apenas. Mas o propósito de Deus não é um fim terapêutico em si mesmo, que retira a ansiedade das pessoas e que melhora a saúde delas. Esse não é o projeto, esse não é o propósito da oração. No Evangelho, a oração é uma conversa que corresponde a um
relacionamento com o Deus Criador. Oração é relacionamento com o Criador. E logo então, pelas Escrituras, oração é muito além de uma busca por solução terapêutica. O resultado terapêutico da oração, que isso é inegável, ele advém pelo Evangelho como de um relacionamento saudável meu e seu com Deus e com o próximo, e não uma terapia alternativa à medicina. Entenderam? Pelo Evangelho, aqui é uma terapia alternativa à medicina. Inclusive fala crer em qualquer coisa, né? Agora, pelas Escrituras, oração não é terapia alternativa. Por quê? Temos 2 textos no livro de Provérbios que me chamaram a atenção. Olha só. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Sacrifício dos perversos, ou seja, culto. Na época, o culto havia sacrifícios. Isso é o Antigo Testamento. Jesus foi o sacrifício, a gente não faz mais sacrifício. Jesus já foi o sacrifício. Por mais que tem igrejas por aí que fazem sacrifícios nos cultos, né? Mas se a pessoa tiver um coração perverso, Deus detesta esses atos, esses cultos. Mas Deus tem prazer nas orações dos justos. Imagine o rei do cosmos, o Senhor do cosmos, aquele que criou o sol. Você sabe quantas terras cabem no sol? Eu estava vendo há pouco tempo, eu esqueci o número, mas milhares. Mas é milhares de terras. É muita coisa. O rei do cosmos. Tem outro texto, aí ele tem prazer na sua oração se você não for uma pessoa perversa. O que é um perverso? É que usa os frutos da carne que a gente passou aqui. O perverso é esse aqui, ó. O perverso é esse aqui. O culto desse aqui, o texto diz que ele é detestável. Eu não estou dizendo que aquele que está no processo de santificação comete alguma coisa aqui, ele vai logo para os pés de Jesus, tá? Eu não estou dizendo dessa pessoa que está lutando contra a carne. Eu estou dizendo daqueles que usam a natureza humana para... igual eu lembro do cachorro do vizinho, quando era moleque, o Rossi, um cachorro caramelo. O seu Zé, dono do bar, dava banho nele, ele ficava limpinho. Aí naquela época tinha muita carroça, muito cavalo passando ainda na rua. O cavalo passava, jogava aquela substância verde na rua, o Rossi saía correndo e rolava naquela porcaria toda. O Rossi ficava verde, ele era caramelo, e o Rossi ficava verde. Perverso para o Senhor são os Rossis, que amam e não querem sair desse escopo aqui. Entenderam isso, gente? E existe o que está em santificação, que às vezes dá uma vaciladinha ali e vai correndo para os pés do Senhor se limpar, porque odeia a sujeira. Então os sacrifícios dos Rossis são detestáveis para o Senhor, porque eles amam a sujeira. Mas o Senhor tem prazer nas orações dos justos. E olha que texto legal em Provérbios 28:9. As orações de quem se recusa a ouvir a lei de Deus são detestáveis para ele. Então lembra que Deus falou, Deus escreveu, Deus cantou pela boca de Moisés, Deus desenhou por Ezequiel, teatralizou por Ezequiel, encarnou na pessoa de Cristo, veio para dentro de nós pelo Espírito Santo. E se a gente recusa ouvir o que Deus fez tudo isso na história, recusa ouvir, buscar praticar, obedecê-lo por temor, as orações dessa pessoa são detestáveis. Você já imaginou uma oração sua e Deus detestando ela?
o rei do cosmos, você já imaginou que situação complexa eu e você estaríamos? O rei do cosmos, o juiz, que virá julgar justamente, detestando a minha oração e a sua, porque nós estamos rolando verde, igual Rossi. O caramelo se tornando verde porque ama a perversidade. Então, tem outra versão da mensagem, da tradução, a mensagem é o seguinte: Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Então, em todas as escrituras, Deus está falando, cantando, teatralizando, desenhou, encarnou em pele, carne e osso, está disponível para estar dentro de nós, e a gente não ouvir, as orações nossas seriam detestáveis para Deus. Mas, por que oração? Nunca deixem de orar. 1 Tessalonicenses 5,17, nunca deixem de orar. Nunca deixem de se comunicar com Deus. Mais precisamente pelas Escrituras converse com Deus em resposta a quem Ele é. Ele é Rei do Cosmos. Quando você foi para a escolinha, aqui temos professoras aqui, tem uma matéria que ensina lá grandeza. Pequeno, grande, né? Maior, menor. A grandeza de Deus é impossível medir. É incomparável. Então, quem Ele é? Incomparável, perfeito. E o que Ele fez? Te amou, nos amou. E o que Ele fará? Nos amará ainda, nos salvará por uma eternidade, nos livrará do seu juízo que é justo. O seu juízo é justo, a sua condenação é perfeita. Então nós vimos em Provérbios 15:8, que eu passei aí, que Deus, esse Rei do universo, Ele tem prazer nas conversas com os seres humanos que buscam ser justos. Ou seja, os seres humanos que lutam contra a natureza pecaminosa. Os seres humanos que não querem ser igual o Rossi, ele tem prazer nessas conversas. E justos são aqueles que não se aproveitam da natureza má para sobressaírem sobre os outros. E então eles praticam a justiça, a misericórdia e a fé, que são as três irmãs que a gente falou aqui. E vimos então na introdução que a natureza humana sem o Espírito produz só coisa ruim, que a gente passou há pouco tempo aqui. Então, tornando mais preciso, se você quer orar, o texto diz, orai sem cessar. Você precisa orar. Você precisa conversar com o Senhor do universo. Mas para orar com eficácia, para Deus sentir prazer na sua fala, na sua conversa, e para você sentir prazer nele, você deve vencer dois bloqueios existentes entre você e Deus, entre eu e Deus. Primeiro, é o seu auto-ego, a sua auto-afirmação. E o self, tá certo, Lucas? Yourself. É vencer o seu auto-ego. Em Gênesis 3, nós aprendemos que o seu ego deseja ser igual a Deus. Por que a gente para de orar? Porque a gente pensa que está no controle. Que a gente pensa que o caminho que a gente está seguindo tá tudo bem. Está dominado. Está tudo dominado. E isso é um engano. A gente acha que está com poder na mão. Aí de vez em quando Deus derruba do cavalo pra gente. Aqui que a gente pensa em fazer? Quando é que a gente pensa mais? Qual é a fase da sua vida que você orou mais intensamente? Quando você passou por sofrimento. Pelo menos foi assim comigo. Por isso que Deus permite sofrimento na nossa vida, para a gente se tornar a imagem do Filho. Senão, a gente se torna deusinhos aqui, nessa terra, querendo atropelar tudo e todos. Você precisa vencer o seu ego, para suas orações serem ouvidas. Baixar a bola como criatura, e não estar no mesmo nível do Criador. É bizarro falar isso. Mas o que mais acontece, e Gênesis 3 mostra que a proposta foi: vocês serão como Deus. Desobedeçam.
Vocês vão interpretar o que é o bem e o que é o mal por vocês mesmos. Por isso que o mundo está essa loucura toda aí. A segunda coisa que você precisa vencer, para Deus ter prazer na sua oração, é vencer as ideias diabólicas. Satanás continua nos tentando a ser como Deus. Satanás continua tentando. Se ele tentou Jesus em Lucas 4 e Mateus 4, ele não vai tentar você? Quem lembra de uma tentação que Jesus passou? Quem lembra de uma aí? Uma delas. Vou tomar uma água aqui. Para vocês não dormirem. Hã? Ele estava com fome. Qual foi a proposta? Transformar a pedra em pão. Significa o quê? Faça você mesmo. Providencie você mesmo. Não dependa do Pai. É isso que o mundo está vivendo de manhã, de tarde e de noite. É isso que tem muito cristão, que se diz cristão, evangélico, que está fazendo. De manhã, de tarde e de noite. Vivendo por si mesmo. E aí o apóstolo Paulo escreve uma coisa muito interessante na 2 Coríntios 11, 3, 4, diz assim: eu temo que a devoção de vocês, pura e completa a Cristo, seja corrompida de algum modo. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anunciem um Jesus diferente do que lhes anunciamos. Tem Jesus evangélico para tudo quanto é lado, mas tem vários Jesus. Tem um Jesus com a arma, tem um Jesus gay, tem um Jesus que aceita qualquer coisa, tem um Jesus que é só amor, tem um Jesus que é só juízo, né? Então tem vários aí, mas aí o texto fala que a pura devoção completa a Cristo pode ser corrompida pela astúcia de Satanás, porque aceita de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente, ou um Espírito diferente do que vocês receberam. Lembra que veio o Espírito Santo? Existe espírito maligno, espírito demoníaco, existem ensinos de demônios. Paulo também fala sobre cuidado com doutrinas de demônios, influências com aparência de piedade, ensinando doutrinas de demônios, espíritos diferentes, ou o espírito carnal, simplesmente um coach da vida, os caras coaches aí que ficam ensinando só coisas terrenas, espírito diferente, Jesus diferente, vocês aceitam de boa vontade, e evangelho diferente, boas novas diferentes daquelas que vocês creram. Satanás tem a capacidade de mudar a mentalidade de pessoas que começaram bem no caminho, e então ele implanta ideias, e essa pessoa vai desvirtuando do caminho e se torna crendo em outra coisa. Existe uma pessoa que eu acompanhei desde a minha juventude, que se pegar a pregação dele do passado e pegar a pregação dele do presente, existe no YouTube, ele contradiz o do passado, onde ele tinha pura devoção a Cristo, arrebenta com a teologia dele do presente. Isso dá um medo na gente. E por favor, gente, se eu começar a falar besteira aqui, por favor, me tira daqui. Chama a polícia, manda me prender, me amarra, me manda para casa, tá? Me coloca no porta-mala. Eu preciso de pessoas que cuidem da nosso entendimento do que é simples devoção a Cristo. Então, orar de verdade é necessário romper duas barreiras: o seu e o self, ou o seu ego, o meu inglês de marciano, sotaque de marciano, e as ideias de Satanás. Caso contrário, a gente vai fazer oração religiosa, de culto. Passa a semana inteira sem orar. Chega no culto de domingo, vamos orar, vai começar o culto. Aí, gente, Senhor, meu Deus, abençoa e tal, amém. Orações soberbas, sem efeito algum e detestáveis para Deus. Imagine a quantidade de orações detestáveis para Deus.
Imagine, que terror que eu tenho, que medo que eu tenho, que temor de Deus estar detestando a minha oração. O Senhor do Universo. Como que você sabe, então, se você venceu o seu ego? Como que você sabe? Pelos 2 mandamentos. Os 2 mandamentos, se você cumpre os 2 mandamentos, você vai saber se venceu o seu ego. O primeiro é esse: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Primeiro, maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso aqui você vai ter uma noção se você venceu o seu ego. Aí Jesus aprofunda mais a conversa. Ama o seu próximo como a si mesmo? Ah, mas eu me amo mais ou menos. Eu não gosto muito de mim. Aí Jesus vem e dá uma aprofundada mais na conversa. Fala assim, ó: este é meu mandamento: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora a referência não é você. A referência é que Jesus fez. E aí, no tocante aos meios de graça contra a tristeza, ansiedade e pânico, a gente pode se beneficiar do processo de oração, sim. Pode. Tá? Mas esse benefício não é um benefício em si mesmo. A oração é para termos um relacionamento especial com o Criador. É um relacionamento saudável com o Criador. É um relacionamento, inclusive, sem formalidade. A religião criou formalidades para chegar até Deus, mas não existe isso. E quem possui um relacionamento de sinceridade com o Criador, certamente se relacionará bem com o próximo. Então, vemos que os sacrifícios dos perversos são detestáveis. Ele tem prazer nas orações dos justos. Os justos buscam praticar justiça, misericórdia e a fé. E com base que nós falamos aqui, até aqui, a matéria que foi postada na introdução, ela reportava benefícios que são inegáveis, né? Foi comprovado, porém estamos vendo que o Criador deseja relacionamento. Desde quando ele iniciou o processo na redenção, ele falou, escreveu, cantou, teatralizou, desenhou, se encarnou, enviou o Espírito para nós, Deus sempre desejando o relacionamento. A oração, então, deixa de ser um fim terapêutico, mas ela passa a ser um meio para a gente se chegar até o Criador e ter prazer nele, e obviamente isso é terapêutico de uma maneira perfeita, de uma maneira salvadora, inclusive. Então, nesse meio, a gente preenche esse vazio existencial, mas você precisa vencer o seu ego e você precisa vencer os conselhos do dragão. Apocalipse fala que Satanás, a antiga serpente, é o dragão também. Ele é simbolizado, né, como um dragão, uma figura de um dragão. Ele vai querer que você fique preso em alguma coisa disso aqui, na sua carne, na sua natureza carnal. Aí então, num certo período da nossa conversão, a oração é intensa. Depois vai esfriando, ao ponto de somente orarmos quando frequentamos o culto. Isso é péssimo para nós. Isso é um péssimo sinal. E aí eu me lembro de Lucas capítulo 18, 8, que diz assim, ó: quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Sabe o contexto desse texto aí? Se você tiver a sua Bíblia aí, Lucas 18, vamos ler. Lucas 18. Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé teremos na terra? Acharam aí Lucas 18? Diz assim, ó: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes. Eu estou na Nova Versão Transformadora, tá? Contou uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, verso 1. Você está desanimado de oração? Está achando a oração chato? Alguma coisa está errada com você, comigo. Então, orar sempre e nunca desanimar. Por quê? Como? Olha a história que ele conta. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas.
juiz mau. Uma viúva naquela época não tinha INSS, viúva era a pessoa da sociedade mais frágil naquela cidade, e vinha ao juiz mau com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Em outras palavras, assina aí a petição, não, assina aí a sentença. Verso 4. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus, não me importo com pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, para mim e para você, tá? E para eles lá, há 2000 anos atrás: aprendam uma lição com o juiz injusto. Agora é uma lição para eu e você aprendermos hoje. Verso 6, né? Aprenda a lição. 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Deus continuará a adiar sua resposta? Se o cara que era mau e não gostava de gente, nem temia Deus, pela importunação daquela mulher, ele decidiu ajudá-la, o rei do cosmos não fará justiça a você escolhido, que clama, que ora a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Lendo o contexto, agora a gente entende esse texto. Que quando Jesus voltar, quase ninguém vai ter prática de oração. Lucas 12 fala que a porta é estreita, poucos entrarão por ela. Aprendemos essa lição hoje. Lembra daquela tela do grande dragão tentando te prender nas telas do entretenimento, nos prazeres, na política, nos likes, visualizações, ascensão de carreira, ascensão profissional, trabalho, erotismo, pornografia, etc, etc. Verso 8. Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Falta de oração. Jesus está falando, verso 1 explica. Olha o verso 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Isso aqui, eu estou tomando aqui um puxão de orelha. Ouvir o que Deus tem a dizer não é fácil não, e pregar também ainda não. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará você orando, com práticas de oração? Aí o verso 9 diz assim, ó, em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Aqui é o religioso crentão. Aí é o crentão que ora muito, que também existe essa vertente na realidade, mas ele é orgulhoso na oração. Tem uma galera que ora muito, tá? Tem galera que sobe monte, tem galera que enche ônibus e vai para o porto do morro para orar, tem galera que faz congresso, tem galera que enche estádios e eles oram nos estádios. Aí Jesus vem para outra vertente, dos caras que oram, mas oram errado, porque eles se acham que têm justiça própria, que são cidadãos bons na justiça própria. Olha o verso 9, olha o verso 10. 2 homens foram ao templo orar. Ponto. Um deles era fariseu, ou seja, aquele crentão rígido, moralista, cara fechada, se achava superior aos pecadores. E outro deles era o outro cobrador de impostos. O cobrador de impostos era a pessoa mais horrorosa para o judeu, porque ele era judeu e trabalhava para Roma, cobrando impostos e tirando por fora. Imposto pesado. Então os judeus odiavam o publicano.
Talvez hoje aplicando, talvez você possa pensar aí num político que você acha corrupto, cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, Senhor. Aleluia! As pessoas são desonestas, são pecadoras, são adúlteras, verso 11, Lucas 18. E com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos que está aqui, ó, nesse culto de oração. 12. Jejuo, Senhor, aleluia, 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Aí Jesus fala assim, aí o cobrador de impostos ficou à distância. O político, para você, está aplicando para nós hoje, ficou à distância. E não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Porque se sentia um pecador. Em vez disso, em vez de fazer igual o crentão, o publicano batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador, ó Deus. Aí Jesus fala assim: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se autoexaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Deus odeia orações de perversos, crentes perversos que acham que são bonzinhos por conta própria. Deus ama aquelas pessoas que dizem: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Daí, irmãos, eu já vou terminar. A fé em você, com base em Lucas 18, você está orando? Você está tendo uma vida diária de oração? Quando o Filho do Homem voltar, se voltasse hoje, você seria um dos encontrados que apresentaria fé? O que é fé? Continuar a orar sem desanimar, mesmo diante das dificuldades da vida. A fé em você tem orado humildemente? Quando você fala com Deus, você fala na humildade, reconhecendo a soberania e que você é um dependente, um pecador, que precisa de misericórdia de Deus. E a outra pergunta, concluindo: você necessita corrigir o seu ego? Porque em Lucas 18, verso 17, que está logo no contexto aí, diz assim, ó: logo depois uma criançada cercou Jesus e os discípulos: sai daí essa molecada aí, filho do Diogo, da Rafaela, está atrapalhando Jesus, né? Tira essa molecada da frente. Tem que explicar para eles depois que eles estão achando que é verdade. Eu vou estar me olhando aqui agora, gente. E Jesus fala o seguinte: deixe as crianças virem, porque quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então entenda que Deus não se mede, não se compare com Deus, não torne Deus o seu escravo, o seu manipulado. Deus é infinitamente perfeito, santo, poderoso, temível, a sua justiça é temível, odeia falsa oração, odeia orações não sinceras. E tem uma frase, antes da frase, eu escrevi aqui que a criação teve um propósito. O Criador quer deleitar com você. O Criador quer sorrir com você. Ele quer se regozijar com você. Você nele e ele em você. A religião torna o Criador seríssimo, um tirano. Mas o Criador, ele quer trocar ideia com você. Quer que você o ouça, mas ele também quer te ouvir. Por isso que a oração não deve ser forçada. Por isso que não pode ser somente litúrgica religiosa de domingo. E por isso que ela não pode ser centrada num ser humano. Ela tem que ser centrada em Cristo. Olha que frase maravilhosa que eu encontrei. Eu vi o vídeo, né, inclusive. A oração não é uma coisa que Deus ouve.
A oração é um coração que Deus vê. Cara, essa frase é maravilhosa. Do Ed Kvitz. Aí eu lembrei de Salmo 34 que diz assim, ó, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Coração quebrantado. Então ore, irmãos. Ore com força. Peça ao Senhor. Peça com força. Não há escassez no reino de Deus. Peça. Deus se deleita em ver os seus filhos correspondendo a Ele e amor ao próximo, mas também se deleita quando você pede. Eu confesso que muitas vezes eu já tive e tenho dificuldade de pedir a Deus. E dificuldade de pedir a Deus significa que o meu ego ainda precisa se humilhar para entender que é filho de Deus. Confie na providência de Deus. Confie na vontade que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Deus encaminhou para você, confie nisso. E inclusive, só para a gente orar aqui agora, a gente tem a mania de pensar o termo salvação apenas na salvação escatológica, da eternidade. Mas você sabia que na Bíblia, salvação também é Deus agindo em nosso favor, nos embaraços e dificuldades da vida diária? Você sabia que esse termo salvação? Leia Salmos então. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O salmista está falando de quê? Salvação das complicações que a vida nos traz. Então, vamos orar? E como que a gente vai orar? Não sei como é que está a sua alma. Não sei como é que você está. Deus sabe. Curva a sua cabeça, vamos orar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso. Agora você entendeu que Deus tem um deleite na sinceridade da oração, na humildade, nas confissões dos seus pecados, dos meus. Deus ama um coração quebrantado, que não se acha poderoso. Deus ama aquelas pessoas que entenderam que não são deuses. Deus ama sinceridade, integridade, simplicidade. E assim a gente vai orar, Pai nosso que estás no céu. Dai-nos a sensação que o Teu Espírito nos acuse e nos ajude a entender que somos filhos, que temos um Pai que cuida da gente. Dai-nos o entendimento, Pai, que a gente não é dono de nada, tudo pertence ao Senhor. Nem nossos filhos são nossos, eles são do Senhor. O carro não é nosso, a casa não é nossa, a saúde não é nossa, a vida, o tempo de vida não é nosso. Pai nosso que estás no céu, que o Teu nome seja santificado em nossa vida, santificado por meio de nós na vida de outras pessoas, venham conhecer o Senhor. Venha o Teu reino, Senhor, e não o meu reino, e não o nosso reino, não nossos projetos, e não a nossa querência, e não o nosso orgulho, mas venha o Seu governo por meio da Sua palavra. Ajude-nos a ouvir a Sua palavra, a ler a Sua palavra, a meditar na Sua palavra. Venha o Teu reino, ajude-nos, Senhor, a vivermos em comunhão como igreja, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros e sendo edificados pelos outros. Tenha misericórdia daqueles, Senhor, que não estão conseguindo viver a comunhão. Interceda agora aí, lembre de um nome que você deseja muito que estivesse aqui conosco em comunhão. Lembre agora, interceda por essa pessoa. A falta de comunhão é um problema sério que está faltando a vivência no reino de Deus. Deus não morreu para indivíduos isolados, Deus morreu na pessoa do Filho pela igreja. Então ore por essa pessoa para que o Senhor liberte, para que o Senhor a salve, para que o Senhor faça ela enxergar. Ore, interceda agora nesse momento ao Pai que é nosso, não somente meu, mas é nosso. Não há exclusividade minha e nem sua, o Pai é nosso. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino em nossas vidas. Perdoe, nosso Senhor, as nossas
intencionalidade de criar o nosso próprio reino, Senhor. Perdoe esses nossos pecados, Senhor. Seja feita a tua vontade na vida de cada um aqui presente, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Senhor, destrua as nossas vontades que nos levarão para o inferno, Senhor. Destrua nossos projetos que nos levarão para longe de Ti, Senhor. E que a Tua vontade, Senhor, seja realizada em nossa vida, para que nos aproximemos cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Então, Senhor, tira ou dá algo para nós que nos aproxime do Senhor. Não permita que a gente se aproprie de coisas, de sonhos, de projetos ou qualquer outra ideia, Senhor, que nos afaste do Senhor. Nos salve do engano do nosso coração, Senhor. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo sustento. Todo mundo aqui foi alimentado, todo mundo aqui tem o que comer, tem inclusive para amanhã, Senhor. O texto fala de cada dia, mas vivemos numa realidade que temos para amanhã. Obrigado, Senhor. Mas se portas precisam ser abertas aqui, Senhor, abre a porta, Senhor, para a providência de sustento a pessoas, ou abre a porta de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor encaminhamento dessa pessoa, Senhor, segundo a sua vontade, a um trabalho que não afaste essa pessoa de Ti, o coração de Ti, Senhor. Ó Deus, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe, obrigado por perdoar nossos pecados, mas perdoe assim como perdoamos os nossos pecados, os nossos devedores, aqueles que pecaram contra nós. Ajude-nos a liberar perdão, Senhor. Ajude-nos a vencermos o nosso ego, a nossa soberba. Ajude-nos a perdoarmos pessoas na nossa vida, Senhor. Talvez aí para você há nomes que precisam ser perdoados. Talvez essa pessoa nem esteja mais na sua vida, no seu presente. Eu quero te aconselhar como pastor, como pregador da mensagem de hoje, diante do Senhor agora. Se você deseja que o Senhor perdoe o seu pecado, perdoe o pecado do que fizeram com você. Seja qual for o grau de intensidade de ferimento que essa pessoa te gerou. Porque Deus só te perdoa se você perdoar o pecado de terceiros contra você. Ó Deus, não nos deixe cair em tentação de seguir a natureza do nosso coração. Livra-nos do mal, Senhor. Para que quando o Senhor voltar, encontre-nos orando. Encontre fé na terra, Senhor. Porque entendendo que o seu é o reino, o seu é o poder e a glória toda sua. Amém. E amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Se coloque de pé, como você está louvando, que você possa ainda estar fazendo desse louvor uma oração.